eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Desde já, vamos aprender um negócio. Desde o momento que nós estamos pregando a palavra, onde o inimigo trabalha, é pregado algo aqui, ao qual pode alguém não receber. Em outros lugares que eu estiver pregando, e alguém não receber. E a primeira coisa que faz é, para pedir ajuda, vai falar: pô, escutei a pregação do pastor, ele falou. Entendeu? Ele falou, aí com isso, eu já entrou sujeira aqui dentro, e eu já levo, que é o meu julgamento. Quem falou? O pastor. Então, não é difícil falar que o pastor está errado. Então, você, seja lá quem for que já está resistindo à palavra, vai aceitar esse argumento, porque quem falou foi o pastor. Mas quando eu fui por uma mentira, um local que pregava mentira e vivia mentira, eu só descobri que era mentira porque o Espírito Santo me revelou a verdade. Não foi homem. Então, em nome de Jesus, para confirmar se eu estou falando mentira, não deixe ninguém te ensinar e você, com o teu julgamento, não faça isso. Só se for provado aqui. Tem que ter, o negócio é aqui. Porque alguém pode te falar, ele falou isso? Que absurdo, que homem radical. Aí você pode falar assim, olha só, tem alguma coisa errada aí. Por quê? Eu estava lendo a palavra e ele falou exatamente o que está na Bíblia. Entendeu? Que está na Bíblia. Então, já que está na Bíblia, ele só foi um instrumento, mas quem falou comigo não foi o homem, não. Amém, irmão? Porque Satanás, ele continua sendo o enganador. Ele ilude. Lá no Jardim do Éden, ele falou assim para Adão e Eva. Primeiro para Eva. Ele falou isso? Primeira coisa, ele leva eles a desconfiar, não levar a sério o que Deus falou. Vai morrer? Ele fala, não vai nada. Então ele começa enganando que poderia fazer o que ele proibiu, que não iria ter punição. Olha como é que ele faz.
Então ele está falando, ensinando assim, ó, não se preocupe com o que ele falou. Pode fazer o que ele proibiu, que é mentira que vai morrer. Então anota essa. Qualquer um de nós que não obedecer isso aqui, nós vamos queimar no inferno eternamente. Não interessa, eu creio ou não, mas essa é a verdade. Aqui diz que aqui está revelada a justiça de Deus. Se eu não aceitar a justiça dele, eu estabeleci a minha. Se eu estabelecer a minha, eu vou morar no inferno eternamente com Satanás. Amém, irmão? Isso não é brincadeira. Já tem um dia determinado que tu vai entrar no paletó de gaveta e vai ser enterrado, e eu também. Ou vamos subir, não vamos encontrar, passar pela morte aqui, que a igreja pode ser arrebatada, e quem tiver nele, Cristo, vai subir, não vai passar pela morte. Segundo a Bíblia. Mas a fé é tão maravilhosa que o verdadeiro cristão não está preocupando, eu quero ser arrebatado, ele não está nem aí para morrer. Ser arrebatado ou morrer normalmente, ele não liga. Porque enquanto ele não morre, ele ainda está dando fruto para Deus. Amém, irmão? Isso é sério. A Bíblia me adverte para eu prestar atenção como eu vou ouvir a palavra. Presta atenção como você está escutando. E a Bíblia afirma, receba a palavra com toda a mansidão, porque é ela que pode salvar a tua alma. Amém? E a Bíblia diz que para nós atentarmos, qualquer um, para nós atentarmos com mais diligência para o que nós estamos ouvindo. Amém? Porque é sério, a qualquer momento nós vamos sair dessa terra. Amém? Então, preste atenção que nós lemos um texto, o texto na Bíblia, eu sou extremamente ignorante no português, estudei só até a 5ª série, mas tem o 2º grau aqui, para fazer faculdade, eu fiz umas provas aí, passei, mas eu estudei só até a 5ª série, e o Senhor foi me ensinando, que eu passei a ler, depois eu conheci Jesus. Ele foi me ensinando os verbos, passado, presente, futuro. Aí tem outras coisas loucas que o homem inventou aí, que eu não gosto nem de entrar. Imperativo do perfeito, do indicativo, isso vai para o inferno. Amém? Dá para entender aqui bonitinho, sem entender quase nada. De tudo que criaram aí. Amém? Porque não é do Pai, é do mundo. Amém? O que eu preciso, Ele me deu. Graças a Deus. Então a Bíblia diz assim, e vos vivificou. Amém? O que Ele fez com um grupo de pessoas? Vivificou. Já fez. Amém? Estando vós mortos em ofensas e pecados. Era como nós estávamos, segundo a Bíblia. Amém? Você, quando a Bíblia vai te direcionando, você tem que se enquadrando como ela diz que tu estava, como você diz que está, como ela diz que você está. Então, tu tem que se enquadrar o que ela fala. Amém? E quando isso não acontece, o amor de Deus está sendo revelado para te enquadrar, porque Ele quer salvar. Amém? Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que, noutro tempo, andaste. Amém? Eu andava. Passado. Amém? Como era isso? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, quem seria esse? Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Amém? O espírito do maligno, do erro. Amém? Ele atua onde hoje? Nos filhos da desobediência. Discutir com Deus, brigar com Deus e falar que não é verdade isso, eu estou tomando uma atitude de um sem juízo louco. Amém? Entre os quais todos nós também antes andávamos, fazendo o quê? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, o estado do pecador
ele é isso aqui tudo de negativo. E a Bíblia diz que ele não é filho de Deus, ele é filho da ira. Amém? Filho da ira como os outros também. Então, o estado espiritual dos não salvos é esse aqui. Ou não é o que nós estamos lendo? Amém? É isso aqui. Então, essa está descrevendo aqui o que o homem sem Jesus vive e passa. Amém? Ele acorda, seguindo o curso deste mundo, sendo influenciado por Satanás, fazendo a vontade da carne e dos seus pensamentos. Olha como é que ele vive. Amém? Seguindo o curso desse mundo, significa os valores terrenos, que é o temporal, o transitório, o passageiro, aquilo que perece, aquilo que vai acabar, toma conta dele. É o transitório, o curso desse mundo. Fazendo a vontade da carne e do pensamento, ele vive 24 horas se rebelando contra Deus. Amém? Estando vós mortos em ofensa, ele erra continuamente. Ofensas é errar. A gente já acorda errando. Olha o que é isso. Amém? Em ofensas, errando e pecados, totalmente fora do padrão que Deus queria. Muito aquém da expectativa de Deus para nossas vidas. Aí nós vamos ler lá em Gênesis. Deus, a Bíblia diz até que Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas o texto quer dizer se entristeceu de ver a calamidade em que o homem entrou. A Bíblia diz que todo o caminho do homem era má, as ações dele eram má continuamente. Isso não mudou. Só é em Cristo que muda tudo. Isso não mudou. Toda a modernidade criada pelo homem é colocando o homem mais distante de Deus, e se afundando cada vez mais, porque cada descoberta o homem vai acreditando cada vez mais que ele é autossuficiente. Isso é uma loucura. Amém? Então, em nome de Jesus, a Bíblia diz que nós, sabe qual era a nossa chance? A Bíblia diz em Romanos 5, 6, fala assim, nós fracos, a Bíblia chama a gente de fracos. Amém? Mas o homem aceita isso? Uma gripe vira pneumonia e tchau. O coração, as artérias, pum, fecha. Guerreiro. Mentira. A Bíblia fala que eu sou fraco. Eu era fraco. Amém? É tudo o contrário. Você pode, a Bíblia diz que eu não posso nada. Tu vai conquistar, a Bíblia diz que era impossível. Sem mim, tu não pode nada. Mas com ele eu posso. Essa é a verdade do Evangelho, irmão. Amém? O homem diz, sempre te levantando, palavra de autoajuda, que você é mais do que tu consegue. É mentira. Sem fé é impossível agradar a Deus. O fraco, e agora ele chega, porque a Bíblia diz que Cristo morreu, ressuscitou para me levar a Deus. Nós, num estado caótico, como um morto sangrando, sem se mexer na terra. A mensagem é essa. Fracos, incapazes. Quem teve chikungunya? Quem teve? Muito pior. No meio-fio, sangrando, só mexendo a vista, sem chance. É o estado de qualquer um sem Cristo. A Bíblia diz que ele vos vivificou e leva a Deus. Amém? Olha o estado antes. Então, em nome de Jesus, ele diz isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então, é sem fé em Jesus.
Com a fé em Jesus eu chego a Deus e posso agora agradar a Deus em tudo. Amém? Porque antes, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, por natureza era filho da ira. Andando na carne, nas minhas imaginações, fazendo o que eu quero, fazendo a vontade da minha carne, a Bíblia diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A Bíblia diz que a carne não tem proveito para nada. Para nada. Isso é espiritual, amém? Então aí a Bíblia já afirma em Romanos 8, capítulo 5, 6, que a Bíblia diz assim, mas vocês não estão mais na carne. Já mudou. Amém? E a Bíblia diz que agora o que eu posso? A Bíblia diz que eu posso andar e tomar todas as atitudes fundamentado na fé em Jesus. Porque a Bíblia diz que tudo que não é da fé é pecado. Então vamos lá. Se eu tenho, antes de ter fé em Jesus, eu só vivi como? Pecando. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia, como foi falado antes, para a gente ler e para ver que é a Bíblia que fala isso. A palavra do nosso Salvador, amém? Aqui o assunto aqui é liberdade a respeito de comer um alimento e não comer o alimento. Amém, irmão? Porque tinha uns irmãos que compravam carne no açougue, tinha carne que era oferecida aos ídolos, aí uns não ligavam para nada por causa da fé robusta, podia comer, que a carne é de Deus, pode comer, que não tinha problema nenhum, mas os irmãos se escandalizavam, que o irmão estava comendo carne que poderia estar sendo sacrificada aos ídolos, e ele se escandalizava. Então o conselho do Espírito Santo, se o teu irmão, por causa daquele alimento, se escandaliza, tu ama muito mais o teu irmão do que a carne que tu está comendo, então não coma mais carne. Amém? Porque se tu vai anular a fé do teu irmão por causa da comida, mas tem todo um contexto, amém, irmão? Não é ficar pensando agora, a alface, tu escandaliza por causa da alface, joga isso no inferno, amém, irmão? Não é nada disso, tem um contexto, amém? A Bíblia no 22 diz assim, 14, tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Por quê? Porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Amém, irmão? Então eu posso guiar a minha vida lá em casa, com a minha esposa e com os meus filhos, fundamentado na fé. Eu posso agir lá no trabalho, fundamentado na fé, porque a Bíblia me aconselha, me dá todos os conselhos de Deus. Amém? Achamos? 14, 23. Romanos 14, 23. Aquele que tem dúvida, se come, está condenado. Por quê? Não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Amém? É a Bíblia que está falando? Mas como é que eu chego aqui? Aceitando que a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia diz que é no Evangelho que se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Amém? Aí eu me enquadro onde? Eu estava morto, andando daquele jeito, fui vivificado por Ele. Amém? Uma mudança radical em nossas vidas. Porque o terreno, o transitório, o passageiro, está relacionado a Satanás, que ofereceu tudo a Jesus. E tu percebe que toda conversa do mundo, o fundamento é, se prendam no transitório e no passageiro. Preste atenção nisso. Toda a mensagem do mundo é você se preocupar com o transitório e passageiro. Então, até se a tua mulher, o teu marido, seja lá quem for, está te levando para o transitório, para a sujeira, ele está sendo influenciado por Satanás. Presta atenção nisso. Se tu é um instrumento de Jesus ou do diabo. O negócio é sério, irmão. Isso não é brincadeira. Jesus, em determinado momento, estava conversando com Pedro, e ele falou que era necessário, já tinha falado que era necessário ir a Jerusalém para sofrer, para salvar a gente.
Porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. O Salvador tinha que passar pela cruz. E falou para os discípulos que era necessário isso. A Bíblia diz que Pedro, diante dele, fala: não, o senhor não vai a Jerusalém para sofrer, se poupe disso, vai sofrer em Jerusalém. O Salvador olhou para Pedro e viu alguém na mente de Pedro. Sabe quem era? Satanás. E ele vira para Pedro: para trás de mim, Satanás, que só pensa nas coisas terrenas. Ele estava sendo influenciado por Satanás. Então, em nome de Jesus, sabe o que a Bíblia está me ensinando? O que é necessário para eu me salvar e salvar o próximo, eu não posso abrir mão. Se eu abrir mão, é Satanás. Não posso. A Bíblia diz que eu tenho que falar com vocês só palavras para edificar. E a Bíblia diz que essa edificação é espiritual, casa espiritual, porque não feita por mãos de homens, mas pelo poder do Espírito. Amém, irmão? Isso é sério que nós estamos vendo aí hoje em dia, tremendas mentiras do inferno sendo manifestadas. Amém? Que Deus, no transitório, no passageiro, Deus vai tirar o teu câncer. Graças a Deus, abriu uma porta de emprego. Graças a Deus, me deu a vitória na justiça. Graças a Deus, sempre num campo terreno, transitório, passageiro. Mas aí, quando entra a palavra de Deus, o Espírito Santo me ensina outra coisa. A Bíblia diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu dou graças a Deus que Ele me provou a miséria que eu andava. Eu bendigo o nome do Senhor, porque eu nunca ia enxergar a pessoa que eu era. Se Ele me revelou: tu não é bom. Quem dá graças a Deus por isso? Sabe como é que se revela isso? Em bendizer o nome do Senhor por me revelar quem eu era. Sabe quem diz isso? Quem experimentou o Deus bom. Quem entrou na salvação, dá graças a Deus por isso. Olha a profundidade. Quem é que dá? Graças a Deus. Que Deus nos livre do homem mau, da bala perdida. Isso é diabo, irmão. Isso é oração de diabo. Um salvo sai pregando: me livre do homem mau que não deixa eu pregar o evangelho. Abra a porta da palavra. Porque se uma bala perdida vir de lá agora, da direção da minha testa, louvado seja Deus, que me levou logo para morar com Ele. Dá graças a Deus por isso. Aí se pegar aqui, que livramento de Deus. Se pegar aqui, para mim é maior. Que livramento, não pode pecar mais, está seguro. Olha a visão. Olha a visão. Paulo, Deus me mostra que o homem desse cinto vai ser preso, vai ser açoitado, vai ser amarrado, vai ser encarcerado. Não vá, Paulo, não vá. O que é isso? Vocês estão me entristecendo. Eu estou preparado não só para ser preso, estou preparado para morrer. Isso é evangelho. Não é mentira, não. Ele fez isso e nós temos que nos enquadrarmos. Antes, agora não. Antes, agora não. Amém? Em 1 João 5, 20 ao 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Amém, irmão? Amém? O cristão sabe disso. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Amém? Você já está experimentando isso? O Espírito Santo faz essa obra. Ele me dá entendimento para eu ter discernimento, para saber o que é certo e o que é errado. Amém?
E no que é verdadeiro, estamos. Amém? Amém ou não amém? E no o que é verdadeiro, nós estamos presente. Amém? Então, em nome de Jesus, e vos vivificou, é estar no verdadeiro. Não estar mais mortos em ofensas e pecado, é estar no verdadeiro. Olha quem é o verdadeiro. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém, irmão? Jesus. Quem está em Jesus? Aí, para testificar que eu antes, que desgraça. Agora em Cristo, que maravilha. Amém? Ou 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno que andava me influenciando, a Bíblia diz que ele não me toca. Mentira é do maligno. Toda palavra que não é do Senhor é do maligno. E se eu estou em Cristo, com a semente aqui, e o que Ele fez se concretizou pela fé em mim, a Bíblia afirma, o grande inimigo das almas não lhe toca. Amém? Amém ou não amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Está ruim ou está bom? Se enquadre, porque esse Senhor está vindo. Está em Cristo, está na verdade, pratica a verdade e ama a verdade. Em Cristo tudo muda. E sabe o que é o verdadeiro? É Jesus Cristo, verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. E nós recebemos essa palavra maravilhosa. A Bíblia diz que depois que eu escuto o evangelho da verdade e passa a crer nele, vem a terceira pessoa da Trindade e fala assim, tu é de Deus. Aí a verdade de Deus te governa. Venha o teu reino, um poder sobre-humano, dinâmico, ativo, que tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, renova a mente para levar para o céu. Ninguém quer negar Jesus, quem tem um encontro com o Filho. Quando esse casamento aqui ocorre, eu me torno noiva, e ele o noivo, servo, ele senhor, tudo aqui melhora. Quando o marido entra, eu me torno um marido decente. Quando o filho entra, eu me torno um filho decente. Porque o padrão, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tudo. Se tu escutar uma mensagem, tu vê logo a mentira misturada. Porque eu não consigo ler as cartas, eu não consigo ler o Evangelho para cá em Apocalipse, até Apocalipse. Eu não consigo ler um livro, um versículo, sem falar de Jesus. Não dá, não consigo. Eu escuto mensagem, eu escuto pessoas pregando sem falar de Jesus, meu Deus. Está pregando o inferno. A Bíblia diz que ele é o enganador. Quem não vive a verdade, continua fazendo a vontade da carne, dos seus pensamentos, seguindo o curso desse mundo. E por natureza é interno. Herdamos de Adão e Eva. Por natureza, filhos da ira, como os outros também. Volta em Efésios. O Espírito Santo me livrou aqui, me livrou, né? Deus, como é que eu vou esquecer disso? Graças a Deus. Ao 8. Pela graça, 2:8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, não. Essa fé foi gerada por causa da minha palavra, por causa do meu amor.
É um presente de Deus para vocês, amém? Não vem nada do que vocês fazem, porque vocês nunca me agradaram em nada, para que ninguém se glorie. Por quê? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Presta atenção nisso. Ó, tem gente apaixonada por quadro, não é isso? Não é isso? Qualquer obra que fica espetacular, não encanta? Meu Deus, né? Que obra linda. Feitura sua. A igreja, você, eu, segundo a Bíblia, somos uma obra de Deus, a obra de arte de Deus. Amém? Essa obra de arte maravilhosa foi criada em Cristo Jesus, não como homem, como Santo Jesus. Amém? Olha o propósito. Para as boas obras que são feitas pela fé nele. Amém? Antes, viu que nós falamos antes? Tudo que tu faz que não é de fé é pecado. Então, essas boas obras são tudo feitas pela fé em Jesus, segundo o padrão dele. Amém? As quais, essas obras, Deus preparou em Cristo para que andássemos nelas. Vou tomar uma decisão, fazer uma escolha. Tem que ser pela fé, não é de fé, é pecado. É as boas obras que Deus preparou para que eu andasse nela. Qualquer movimento meu. Sabe quem saiu de cena? Você. O teu caminho, os teus pensamentos, o desejo da tua carne saiu. O mundo te governando, sai, não pertence mais a você. Olha a mudança. Sabe por quê? Está ali diante, quem está agindo? Uma obra de arte dele. Quem você é? Precisa de retoque desse ser espetacular para fazer a obra? Então, em nome de Jesus, não brinque com isso. Se você está fora, essa palavra é para você vir para dentro. Se você está oscilando, é para firmar o pé. Que a qualquer momento tu vai sair dessa terra e só existe um povo bem-aventurado hoje, os que morrem no Senhor, no verdadeiro Deus e a vida eterna. Essa é a verdade. Tudo que fala de mim como se fosse do passado tem que ser realizado com a minha vida que passou. O que ele diz para mim que eu sou em Cristo, tenho que revelar que sou. Porque eu vou ser julgado assim. Em Cristo eu sou o que ele diz, não o que eu penso. É o que ele fala. Isso é verdade, em nome de Jesus. E é essa palavra que pode salvar a tua alma, e a minha também. Quando o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Estou falando isso tudo com a consciência limpa. Que eu sei o que ele fez na minha vida 19 anos atrás. Até hoje. Eu já escutei de pessoas assim, para falar para mim assim, me defendendo, falando assim, olha só, eu conheço vários cristãos, mas olha só, desde o dia que eu conheci ele nunca mudou. Porque sou servo de alguém que não muda e não tem variação de mudança. Ele é imutável. Quem entrou aqui não muda. Não muda. E ele está dentro de nós para fazer com que nós venhamos a ficar firmes no verdadeiro Deus e a vida eterna, Jesus Cristo. Isso é muito sério, é a coisa mais séria que o ser humano podia escutar na terra. Na terra não iríamos escutar isso nunca. Desceu alguém para revelar toda a verdade a nosso respeito e a verdade dele, do nosso Criador. Amém? Não foi o homem que te criou, porque tu é igual a eles. Ali está diante de você um médico, é um homem igual a você,
o doutor é um homem igual você, gênero. É tudo seres humanos como nós, que a Bíblia diz que esse ser desceu para salvar eles também. Eles não são o nosso Salvador. O sistema não é nosso Salvador. O médico não é nosso Salvador. Nosso Salvador é Jesus. Vamos colocar de pé no nome de Jesus. Louvado seja Deus.